A gente recebe agora, no 360, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, que está no estúdio da CNN em Brasília. Robson, seja muito bem-vindo aqui ao 360. Robson, a gente sabe o quanto o preço dos combustíveis impacta em toda a cadeia. É mais custo para a indústria. Temos ali o presidente do Banco Central dizendo que, apesar disso, a Petrobras precisava subir os preços. Qual que é a sua avaliação? Foi uma decisão acertada ou não? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes da CNN. Raquel, eu acho que é uma decisão acertada da Petrobras do ponto de vista de que os preços realmente não podem ficar descolados dos preços internacionais de combustível. Mas, por outro lado, o Brasil está vivendo ainda um momento onde nós estamos procurando dar uma recuperação na economia, a economia crescer, desenvolver. Nós temos ainda uma inflação bem abaixo do que o resto do mundo tem vivido hoje. E isso, com certeza, vai aumentar o custo da produção dos bens industriais, mas também vai aumentar o custo do serviço, dos alimentos, de todos os setores da economia. Eu acho que isso vai ter um impacto importante na inflação e, certamente, nos preços para os consumidores. Acho que não é uma medida, por esse aspecto, uma medida boa. A gente pode entender as razões da Petrobras, mas eu acho que talvez o momento agora é o momento da gente segurar tudo que for possível segurar para a inflação abaixar e termos condições de continuar abaixando os juros. Certo. Robson, Fernando Nakagawa está conosco nesta entrevista. Naka, presidente da CNI, disse que entende a decisão da Petrobras, mas que o momento na avaliação dele era de segurar a inflação para continuar baixando os juros. Sua pergunta, meu querido. Obrigado, Raquel. Presidente, ainda sobre essa questão da política de preços da Petrobras, havia a sensação crescente ao longo dos últimos dias de que a importação de combustíveis com os preços praticados até ontem tornava quase que inviável a atuação dos concorrentes da Petrobras, especialmente no diesel, onde a diferença era mais assintosa, né? Era mais expressiva. Este tema chegou aos industriais, uma parte da indústria tem no diesel um subsídio absolutamente, uma matéria-prima absolutamente fundamental. Esta questão do fornecimento chegou aos senhores? Isso era um tema que estava no radar, está no radar da indústria? Olha, esse é um tema importante demais para nós e está sempre no nosso radar, mas não chegou dessa forma, esse tema não chegou para nós desse jeito. Esse é um grande problema que a gente vê, que as instituições, as grandes empresas, elas não têm consultado e não têm olhado o mercado, como que o mercado está reagindo, quais são os setores que estão em dificuldade. Por exemplo, a gente vê hoje que o setor petroquímico está com dificuldade no Brasil, está trabalhando com ociosidade, a indústria automobilística também, a indústria siderúrgica está com muita ociosidade. Então, a gente tem que olhar também a produção brasileira, a produção nacional, que nós já estamos em todos os setores da economia, não estou defendendo só a indústria, mas em todos os setores a gente já está sendo muito penalizado. E um aumento desse agora certamente vai trazer um importante componente de custo para as nossas empresas, para as nossas indústrias, para os setores, para o comércio em geral, vai trazer um impacto importante. E esse impacto é ruim no momento onde nós procuramos, e nós estamos tentando no Brasil, reverter a baixa atividade que nós temos para ter algum crescimento ainda esse ano. Robson, se a Petrobras já tinha segurado os preços aí, eu acho que 45 dias, se não me engano. A gasolina, sim. No caso da gasolina, obrigada, Naka, e o diesel até mais. Se ela continuasse segurando a pedido do governo, é uma interferência do governo dentro de uma estatal. Como você vê um governo interferindo dentro de uma estatal? Raquel, eu não acho bom a interferência do governo dentro de uma estatal como a Petrobras, com ações nas bolsas do mundo inteiro, com uma gestão profissional. É importante que a Petrobras tenha também essa autonomia e essa capacidade de acompanhar o
mercado, de ter a sua política, tanto de redução de preços como de aumento de preços, de exploração, dos investimentos. Eu acho isso muito importante. A Petrobras não pode estar aliada e alinhada o tempo inteiro com o governo para planejar tanto a sua estratégia de preços, nem também, por outro lado, a sua estratégia de investimentos. Mas, por um lado, nós estamos vivendo hoje, o momento que a gente vive no Brasil é de buscar uma retomada da economia, de buscar gerar emprego, de buscar gerar renda, de melhorar a vida dos brasileiros. Quer dizer, então você tem aí também um importante olhar para essa questão de como que a nossa economia está andando. É a mesma questão dos juros. Você precisa olhar como que... Os juros não pode ser apenas um olhar financeiro, um olhar monetário. Tem que olhar como que nós estamos andando no Brasil com relação à geração de emprego, à geração de renda. E a Petrobras tem que ter também essa visão pela importância que ela tem no mercado. E isso muito também porque a Petrobras ela tem o controle do mercado brasileiro. Se nós tivéssemos outros competidores, outros fornecedores, a gente poderia ter políticas mais flexíveis. Mas nós temos só a Petrobras, é a Petrobras que decide no Brasil o preço do óleo, da gasolina, do gás, quer dizer, o preço dos combustíveis, é a Petrobras. Então, esse monopólio que a Petrobras tem, obriga a Petrobras a também ter uma contribuição com o desenvolvimento do Brasil. Presidente, o senhor citou os juros, a indústria foi um ator, um segmento absolutamente importante na discussão sobre a política monetária ao longo dos últimos meses. E o fato é que estamos agora no início de um ciclo de queda dos juros aqui no Brasil. A indústria já começa a sentir os primeiros efeitos deste alívio, por exemplo, no serviço da dívida ou mesmo na hora de tomar crédito no sistema bancário. Como tem sido monitorado o efeito do início da queda de juros para a indústria brasileira? Olha, Gustavo, Fernando, a queda dos juros é claro que dá uma sinalização importante para o futuro. A gente está olhando, qualquer empresário, qualquer setor da economia, olha para frente o que vai acontecer no futuro e vive muito das expectativas. Então, essa queda dos juros e a tendência de que os juros continuem caindo no Brasil é um fator importantíssimo para poder dar aos empresários uma visão maior de otimismo, de voltar a investir, de voltar a gerar emprego. Esse é um lado. O outro lado é que eu acho que isso chegou um pouco tarde também, porque nós estamos com uma inflação baixa e uns juros extremamente elevados. Quando nós consideramos hoje a Selic a 13,25, isso é uma coisa, mas a outra, quando você vai ao banco, a pequena e média empresa principalmente, quando vai ao banco tomar recursos emprestados, a taxa de juros, dependendo da qualidade da empresa, da classificação da empresa, vai de 20% a 30%. Então, você vê que não tem nenhuma atividade econômica capaz de pagar e de reembolsar um juros desse tamanho. Não existe uma atividade que possa fazer com que a empresa tenha condições de tomar recursos nesse patamar. Então, isso é muito ruim para a economia. A gente não sentiu ainda na ponta o resultado da decisão do Banco Central de reduzir em 0,5 pontos percentuais a taxa da Selic. Robson, o governo Lula tem sido elogiado por ter feito o marco fiscal, por ter aprovado a reforma tributária, mas vem sendo criticado pelos ataques do Banco Central e por tentar intervir nas empresas estatais ou até por tentar reverter a privatização da Eletrobras. Qual é a sua avaliação sobre o governo Lula? Olha, bom, eu acho que vou te responder como empresário do setor industrial. Pela primeira vez, Raquel, nós estamos vendo o Brasil discutir a necessidade de uma retomada da indústria brasileira.
A indústria brasileira já representou no passado mais de 30%, 40% do PIB brasileiro. E hoje nós representamos 23% desse PIB e ainda somos responsáveis por 34% dos impostos federais. O que acontece é que o mundo inteiro, depois da Covid, dos problemas do desabastecimento, da desorganização das cadeias produtivas, começou a pensar da importância da indústria como gerador de desenvolvimento econômico e gerador de conhecimento. Então, países como Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, todos eles começaram a investir enormemente na sua capacidade produtiva e na atração de empresas que no passado tinham saído dos seus países para buscar uma oferta de custo de mão de obra baixo. Hoje, o custo da mão de obra baixo não é o diferencial competitivo para as empresas. O diferencial competitivo das empresas hoje é a questão climática, a questão do carbono, a questão da tecnologia, a questão da inovação e, claro, o custo do produto final, lógico. Tudo isso, na nossa avaliação, fez com que o governo do presidente Lula tivesse um foco e um olhar muito mais profundo para a necessidade de uma retomada da indústria. O vice-presidente Alckmin tem falado muito em neoindustrialização, que é uma industrialização voltada para respeito às questões climáticas e à sustentabilidade. Essa discussão hoje sobre a retomada da indústria é importantíssima no Brasil, porque nós estamos discutindo dentro da retomada da indústria os investimentos, a infraestrutura, a questão da logística brasileira, os acordos internacionais que nós precisamos fazer e certamente a questão do custo Brasil. O custo Brasil hoje, ele retira da sociedade mais de 1,7 trilhão de reais por ano, que não vai para lugar nenhum, não beneficia ninguém. Então, esse custo é representado por diversos fatores e o governo está procurando trabalhar em cima disso. Então, nós temos hoje aliados importantes, como o vice-presidente Alckmin, como o ministro Fernando Haddad, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, o presidente, são pessoas que têm essa vontade de ver a indústria brasileira retomar um patamar importante no Brasil. Então, nesse aspecto, nós temos feito uma boa avaliação e eu acho que é esse aspecto que importa para nós nessa avaliação que você perguntou. Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, muito obrigada pela sua entrevista ao 360. Agradeço aqui em meu nome do Fernando Nakagawa. Obrigado, Fernando. Obrigado, Raquel. Obrigado, Fernando. Prazer participar com vocês. Obrigada, Robson. Obrigado, Naka.